juntos neste final de tarde chuvoso para celebrar, ainda que virtualmente, a publicação do último romance do João Tordo, Felicidade. E precisamente para isso preparámos uma conversa com o António Pedro Vasconcelos, que além de ser um dos melhores realizadores do país, é um leitor generoso e entusiasta e voraz, e que está neste momento embrenhado num projeto que lhe está a roubar muito tempo, num projeto muito especial, e por isso a presença dele hoje aqui tem ainda mais valor. O João, desde o primeiro livro, que tem uma forma e gostava que ele me falasse sobre isso, depois terei muitas outras coisas para falar, porque há, digamos, a construção, portanto, o trabalho do romancista, e depois há, digamos, o fundo, aquilo que são os temas, as obsessões, porque eu acho que um grande escritor, como um grande ficcionista, seja cineasta ou não, tem uma obsessão. Quer dizer, tem uma opção. Pode ele próprio não identificar, mas anda tudo à volta disso. E depois pode amadurecer, enfim, mas anda tudo à volta. E, portanto, apesar do João ter, digamos, a partir de uma certa altura, começando a evoluir para outros temas, etc. Por exemplo, uma coisa que é importante também, gostava que falasses disso, é o facto de que os teus primeiros livros não se passam em Portugal, porque dá-me a impressão que tu sentes que Portugal prende-te, de certa maneira, é uma prisão, tu precisas de contar e fabular e precisas estar noutras épocas e noutros países, não é? Dá-te mais liberdade e a partir de uma certa altura começas a escrever alguns livros que se passam em Portugal, este, nomeadamente. Bom, portanto, digamos, os temas e a maneira como eles vão evoluindo, ou seja, a obsessão, as obsessões do João Tordo, também era uma coisa que eu gostava de falar. Mas, em relação à construção, há uma coisa que tu fazes, pá, e que eu acho fascinante, que é, tu anuncias no princípio, por exemplo, neste livro anuncias o que vai acontecer, mas não, e a gente pode dizer, pá, mas isto eu já sei como é que vai acabar. Não, mas isso é como o Hitchcock dizia, a diferença entre suspense e surpresa é que a gente sabe como é que vai acabar assim, mas quando e como, e portanto, ele vai-nos deixando sempre à espera da revelação, não é? De sucessivas revelações. E há algumas frases que tu dizes que eu acho extraordinárias, por exemplo, aqui logo no princípio, na página 11, na página 11, salvo erro, não, é na página 29, em que tu dizes muitas vezes penso nisso, sobretudo a olhar para as três campas em fila e tal, porque ele anuncia logo que há três irmãs que estão nas campas em fila. E vai por aí fora e diz o que teria acontecido se nesse dia eu tivesse adoecido com gripe, por exemplo. O que é que teria acontecido? E, e ele diz, se calhar vivia numa casa na Estrela ou em Campo de Ourique, com uma rapariga e tal, eu tinha tido filhos, uma vida parecida com a dos meus pais, uma serigrafia de Picasso na parede, um carro muito bem estimado, um cadeirão vazio, uma vida, e depois, parágrafo, em vez disto. Epá, eu acho eu escrevi aqui, genial. Não, em vez disto é brutal. Porque tu ficas, epá, mas vês isso o quê? O que é que foi a vida dele? O que é que ele tem para nos contar? E podia citar muitas outras, tu de vez em quando usas esse processo, não é? Avisas que vai acontecer e tal, não sei o quê, mas isso fica para depois, porque eu tenho que falar. E isso é uma das coisas que eu gostava de te ouvir, é como é que tu trabalhas, quer dizer, por exemplo, tu tens a tua história completamente planeada, não é? Sabes os episódios, ou deixas-te arrastar pelos personagens, ou seja, crias uma situação, talvez saibas o fim, mas depois vais criando as tais peripécias e vais-te deixando arrastar pelo personagem, porque tu, na maioria dos teus livros, que eu conheço, quase todos, há, digamos, um personagem central. São livros em que tu são contados na primeira pessoa e portanto, vais atrás de um personagem central. Tu planeias, digamos, como um script, não é? Quer dizer,
todas as peripécias, sabes o fim, ou vais-te deixando arrastar pela... Obrigado, António Pedro. Claro, obrigadíssimo. E é um prazer estar aqui. Obrigado, António Pedro, por teres aceito este convite. 16 anos depois, passámos 16 anos. Eu ontem disse 17, mas foram 16 que tinha dado. Claro, obrigado pela apresentação e obrigado à Penguin House por mais um livro. Eu estava a ouvir-te com imensa atenção e quando estavas a falar dessa coisa do Homero, isso fez imenso sentido. Ter ali um tipo que nos dá um pontapé de vez em quando e diz, olha que o público está a dispersar-se e isto está a perder a atenção. E isso, se calhar, é uma coisa instintiva quando eu escrevo, não é? Quando tenho esses alertas que me dizem, olha que isto está a tornar-se demasiado longo, ou estás a entrar numa parte que se calhar interessa a ti, mas não é tão importante para a história. A Clara ajuda-me muito nisso também, a apanhar aquelas partes em que precisamos desse tipo, que diz, olha, repara que o público está a perder-te. Isso é uma atenção que eu acho que é muito importante para um escritor, porque... sim, mas é importante também termos a ideia de que temos alguém do outro lado, que é uma coisa importante, e esse alguém é o primeiro não leitor. Convém perdê-lo, pois. E depois, a questão que tu me perguntaste, que eu acho que é muito interessante, tem a ver com... Eu acho que tem a ver com uma frase que eu li uma vez da Joyce Carol Oates, que diz que o romance é uma espécie de doença para a qual o romance é a cura. Eu acho que essa frase faz-me imenso sentido, porque se eu pensar na personagem do romance ou no protagonista como essencialmente patológico, portanto, patos, que é uma coisa que já Aristóteles definia, toda a peripécia nasce de patos e de ubris, que é aquela vontade grega de desafiar o modo como as coisas estão, não é? E a partir do momento em que essa patologia está mais ou menos encontrada, ela dá uma amplitude até se resolver. E essa amplitude depois é a sucessão de acontecimentos, que eu não sei quanto tempo dura. Às vezes dura 250 páginas, às vezes dura 500, não é? Quanto mais grave for a patologia, mais longa é o processo de cura. Mas neste caso, por exemplo, o protagonista tem 17 anos, quando lhe acontece aquilo, que eu não vou estar a explicar o que é, mas tu mais ou menos disseste, não é? Aquela primeira noite de amor é também a última, e isso para um miúdo daquela idade é uma coisa fatal, é patologia para todo lado, não é? E, portanto, como a patologia é forte, a cura também acaba por ser longa, não é? E não significa que acabe bem, mas significa que todo o processo é o de tentativa de resolução disso. Tem que haver um desfecho. Sim. Mas tu sabes sempre o desfecho quando começas a escrever? Não, eu não sabia o desfecho deste livro. Talvez nos livros eu diria que em cada 3 eu sei mais ou menos o desfecho ali quando chega ao final da primeira parte. Neste não sabia. Neste sabia que às tantas... Sabia que a cada ato, porque queria escrevê-lo como se fosse mesmo uma tragédia grega pós-Aristófanes, ou seja, a tragédia que já não está tão dependente das vontades dos deuses, mas que já está mais presente a vontade humana, né? E portanto, que são normalmente em 3 atos, e ao fim de cada ato há um ponto de viragem, ou há um momento em que acontece alguma coisa extraordinária, ou que aqueles tais pontapés, não é? E no final de cada um destes atos acontece isso, porque são 3 gêmeas, não é? E portanto eu sabia mais ou menos que seria essa a estrutura, mas de resto não, de resto... Mas tu sabes que história é que te interessa contar. Independentemente das peripécias, não é? Tu partes de um conflito, não é? Sim. E, aliás, o Aristóteles dizia que é o mestre, não é? Quer dizer, basta... Sim, para o cinema, para tudo, sim, é o mestre. Inacreditável como aquele homem conseguiu dizer aquilo. E há 2600 anos, não foi ontem. Não, e só tinha à mão os poemas homéricos e a tragédia e a comédia. 2400 anos, desculpa. 400, não é? Sim, 2400 anos. 2400 anos. Mas a tragédia, tu há bocado disseste que a vida dos homens dependia dos deuses, e há uma altura em que passa as tragédias do
não me lembro se é o Sófocles, se é o que humaniza, digamos assim. Aliás, o Aristóteles também diz uma coisa interessante, que é, nos poemas, os personagens são aquilo que nós gostávamos que eles fossem, na comédia são aquilo que são, que as pessoas são, não é? E não aquilo que a gente idealiza, os heróis. Quando há interferência dos deuses, como é o caso, por exemplo, do Édipo, é o exemplo acabado da tragédia, não é? Ao passo que, por exemplo, já a Antígona, para ir buscar outra coisa, eles podem decidir o seu destino, não é? No primeiro são os deuses, é uma espécie de fatalidade. Sim. E tu tens uma coisa que eu acho que atravessa os teus livros, que de certa maneira pode parecer contraditória, que é um sentimento de fatalidade. Não é? Tu não podes mudar o teu destino. Não é? Que há qualquer coisa superior a ti que não podes. E ao mesmo tempo um sentimento de culpa. Ora, se há fatalidade, tu não és responsável. Pois, mas não esse é? é o... Sim. Mas eu acho que isso anda aí nos teus, e neste em particular, mas vamos lá ver, há dilemas que são irresolúveis, quer dizer, não é? Até porque, no fundo, é a maneira como a gente interpreta o mundo. É a fatalidade ou somos nós? Nós não temos uma resposta senão pessoal. Obviamente. Para isso não há uma resposta como há científica sobre o destino dos homens. Não é? E há outra coisa também que eu acho, gostava de saber, ainda em termos de, enquanto escritor, tu falas numa época em que não tinhas nascido, depois há uma época em que ou seja, há um decalagem de 40 anos ou assim, em relação ao personagem, não é? E eu que sou dessa época, revejo-me, ou seja, tu pintas essa época com uma justeza que eu digo, mas onde é que tu foste aprender? Foi falar com os teus pais? Olha, neste caso foi eu quando comecei a escrever o livro não tinha propriamente época. Escrevi as primeiras páginas só para experimentar o que é que eu sentia em relação a esta história. E depois, conforme fui avançando, compreendi que era muito mais interessante para mim, para já, situar-me naquela época, porque eu queria muito apanhar o processo de transição e também o processo da lenta chegada à democracia, que foi, enfim, e o momento político muito conturbado. Porquê? Porque queria muito replicar a tragédia grega no seu esplendor, que é o protagonista que está a assistir e é impotente. Né? E de facto está a fatalidade. Exato. Cria essa fatalidade dele estar a assistir aquilo, e às tantas ele diz, eu gostava tanto de fazer parte disto, de ser um desses rapazes que anda para aí a desfraldar bandeiras nas ruas e a berrar a revolução, e não consigo. E esse sentimento de impotência, que advém do facto de ele ter tido aquela experiência trágica, né? Eu queria muito que estivesse presente. E, portanto, o cenário não me fazia sentido que fosse em Lisboa, 1996, quando não se passou nada assim de extraordinário. Né? Queria que fosse num período de transição. Por outro lado, era muito interessante para mim também que fosse num tempo prévio ao meu nascimento, que sou de 75, porque isso me dava a possibilidade de ir descobrir. E fui falando com pessoas acerca desse tempo, de como é que viviam esse tempo, e como é que viviam não fora, mas dentro de casa. É o que mais me interessava, porque eu acho que este livro é um romance que, apesar de ter os seus momentos mais dramáticos fora, né, a cena que se passa junto ao restaurante panorâmico de Monsanto e algumas cenas fora, é um livro muito teatral. É muito um livro de casa, não é? Sim. É um livro sobre... Sim, porque ele também se fecha muito sobre si próprio, não é? E está muito condicionado também pelo comportamento dos pais, por exemplo. Um pai mais conservador, uma mãe muito progressista, liberal, quase
quase a roçar o exagero, né? E a figura do que é muito também da colónias, época. É muito da época. Sim. E tu vais buscar, que é uma habilidade, não interpretes isso mal, Não. mas que é, porque é uma coisa que nos prende, que é, vais dando determinados factos, desde o Benfica ter ido à final, o Alan Prost com o Senna, aquela fase, não é? Há coisas que nos ajudam, pelo menos a nós, mais velhos, ajudam-nos a... Eu fiquei muito, como é que dizer, como é que ele conseguiu dar este ambiente, porque era assim que de facto as pessoas viviam, percebes, que era a minha época. Há outra coisa que tu vais buscar aqui, que são, por exemplo, os mitos gregos, não é? Vais buscar os mitos gregos, percebe-se que, ou pelo menos a parte do princípio, que tu, de facto, é um livro que tu leste, porque... Sim, do Robert Graves, sim. E que te serve para digamos assim, enquadrar, digamos, aquilo que acontece, não é? Sobretudo o personagem principal. Quando tu falas no... Como é que se chama? É o Periander, não é? Sim, Periander. O segundo tirano de Corinto. Corinto, Ken Crawford e tal. Mas, e depois, sempre que é preciso, enquadras, digamos, aquilo que acontece no teu livro com o recurso, digamos assim, aos exemplos dos mitos gregos, não é? E outra coisa que tu fazes é, por exemplo, o Freud e o Eros e Thanatos, né? E com certeza que deste conta disso, mas o momento decisivo da história, o momento forte e o momento decisivo que decide tudo, é o momento em que o amor no sentido físico e espiritual e tudo, coincide com a morte. Pois, sim. O amor e a morte são no mesmo momento, não é? E portanto, como é que te a dizer? É essa, digamos assim, de certa maneira, a grande invenção para mim, é o ponto de partida e a grande invenção do romance, não é? Sim, acho que sem porque discorrer sobre o amor e a morte, a pulsão de morte, a pulsão de amor e tal, é interessante. Mas aqui, isso é materializado num momento, num segundo. Sim. Não é? Mas esse foi o ponto de partida sempre. Eu não sei exatamente como é que me surgiu a ideia, sei que lembro-me de ser uma daquelas ideias que surgem e eu fiquei a pensar nisso, mas que interessante seria, mesmo em termos visuais, isto, não é? Como é que eu punha estas duas personagens e isto a acontecer? E de repente reparei que a ideia estava cá e que era muito, muito, muito persistente, como normalmente são as ideias que eu depois levo para os livros. Há muitas ideias que eu vou rejeitando, não é? Que vou sendo um bocado advogado em que vou começando a acusá-las, não é? E elas parecem, ficam por ali. E há ideias que sobrevivem. E esta é uma delas. Eu já tinha há muito tempo e depois comecei a perceber de facto isso, que eu estava ali a pegar nas duas pulsões mais fundamentais. Depois depois o Freud explica, não é? Assim, Eros, vida, Thanatos, morte. E o que é que acontece quando as duas se unem? Não é? Que é uma ideia também muito grega nesse sentido. E achei que a imagem era tão bonita ao mesmo tempo, não é? E tão trágica e tão difícil de aceitar que era um bom ponto de partida. Era um bom ponto de partida. E portanto, quando comecei a construir o livro, foi em direção a esse instante. E depois o resto acontece por si, acho eu, quando chegamos a instantes desses e eles são fortes, depois o resto ganha tração, não é? É um bocado como futebol, não é? Quer dizer, quando o Benfica joga bem e chega ali aos 15 minutos e marca um gol, depois aquilo começa a coisa. Se vais até aos 45 e não marcaste, estás ali um bocado titubeante, é a mesma coisa. E às vezes acontece
escrevo, chega à página 100 e aquilo continua, o golo não aparece e eu desisto. Sim, mas aqui e nos teus romances, geralmente, tu dizes o Benfica ganhou por 5-4. mas não dizes, portanto, tu ficas com curiosidade como é que isso evoluiu. E há jogos em que, por exemplo, há um jogo famoso, que eu não mais me esqueço, do Barcelona, que estava a perder 4-0 ou 3-0 e acabou por ganhar 5-4. E, portanto, se fosse, olha, ganhou por 1-0, não, está bem. Fica ao interesse de saber quando é que meteu o gol, mas não é a mesma coisa. Uma vez que falaste do futebol, e o futebol tem muito a ver também com os suspensos do futebol. Sim, tem muito a ver com o suspense dos livros. Outra coisa que eu noto nos teus livros é que há uma... tu não tens personagens heróicos, quer dizer, não tens, digamos, personagens que têm uma ambição legítima e nobre ou não, mas e que dá a impressão que são arrastados por uma... Há qualquer coisa que faz com que eles acabam por ser arrastados, lutam como um náufrago, não é? É um bocadinho, sim. Lutam. Sim. E neste livro há um personagem que, aliás, para mim é surpreendeu-me positivamente, que acaba por ser o personagem talvez mais bonito, mais interessante deste livro, que é o personagem do tio. E que é simultaneamente, porque ele, apesar de serem 3 gêmeas, ele é filho único. Sim. E, portanto, ainda por cima tem 2 pais que, sendo personagens interessantes, não é? São personagens que, digamos, não lhes fazem muita companhia. E de repente o tio, e a morte do tio, e os bonequinhos do Grant e do Lee, e aquele personagem que tu vais descobrir, o terceiro personagem, que é um tipo que se chama William Termas Sherman, não é? Até comecei que eu não conhecia Sherman, e que é o personagem famoso. E tu tens ou seja, a gente às vezes vê, e eu acho que isso é um dos segredos da ficção, a gente às vezes vê aparecerem coisas que a gente diz, mas isto cai aqui de paraquedas, para quê? Mas depois vai ter consequências, não é? Pois, não isso se é uma pode das coisas deixar que eu acho nada muito engraçadas. que não tenha... Que não isso é aquela famosa coisa que dizia o Chekhov, não é? Se a arma está lá no primeiro ato, convém que dispares antes da cena acabar, não é? Antes do drama acabar. E isso é muito interessante porque conforme se vai evoluindo também e se vai escrevendo mais e vamos aprendendo este ofício também, que são mais claras essas coisas, quer dizer, as coisas estão lá porque têm uma função emocional. E no caso do tio, os soldadinhos de chumbo representam, num certo sentido, o único momento feliz dele. Não é? A felicidade está ali, com um tio que vinha almoçar e que vinha jantar e que lhe dava essas prendas. E o miúdo, a partir daí, fica quase cristalizado nesse sentimento, que depois volta no final. Não é? E quanto ao William Tecumseh Sherman, é uma história gira, porque eu li um livro sobre a Guerra Sul-Americana, sobre o qual eu não tenho assim grande interesse, mas depois descobri esta personagem, que era uma espécie de ponte entre o General Lee e o General Grant. E ele dizia às tantas uma frase que eu acho que está no livro, sim, que é a guerra, quanto mais... Sim, a guerra é uma coisa cruel e... como é que é? Quanto mais cruel for, mais cedo acaba. Mais cedo e eu achei essa frase muito gira e depois também li isso acerca da relação entre o Lee e o Grant, que estavam em lados diferentes da barricada e a amizade que eles tinham pelo outro, até que chegaram ao fim da guerra e houve um que disse, olha, eu quando estavas bêbado, eu estive do teu lado, e quando eu estava louco, tiveste o meu, portanto agora vamos estar sempre ao lado um do outro. Eu acho isso giro, né? Acho que isso é uma expressão da humanidade dentro do conflito. Mas o tio, por exemplo, isto é uma revelação que não acho que posso fazer, porque não tem, para mim tem muita importância, e gostei muito.
O tio, no fim do livro, é a figura que ilumina a vida dele. Mas aí há, digamos, numa outra versão, uma coisa parecida com a cena inicial do Amor e a Morte estarem juntos. É que o tio é a felicidade para ele. Não é? E é tão mais forte porque cristaliza porque o tio morre. E ambos os personagens pelos quais ele tem uma atração e que o marcam para a vida são personagens que morreram. Portanto, não é? O facto de terem desaparecido acaba por criar cristalizar naquele momento, um momento que não é o amor, não é a felicidade. Porque o amor e a felicidade não é bem a mesma coisa, não é? Não tem necessariamente que coincidir, não é a mesma coisa. Mas são duas coisas exaltantes, não é? São coisas fantásticas que nos aquecem a alma. Depois a felicidade traz consigo também o risco de infelicidade, não é? Como dizia havia um autor francês que dizia, o Gilles Roman, que dizia a saúde é um estado precário que não augura nada de bom. Não é? E portanto, a felicidade nunca sabe. Mas o facto de ter terminado, ou seja, e tragicamente, e aliás a cena é que o tio vai para a guerra e acaba por ir para a guerra e sabe, e chora, e sabe que vai acabar mal. De certa maneira, o facto de ele ter desaparecido cristaliza no personagem os momentos de felicidade, até porque não se repetem e não pode ser desiludido, não é? Porque é como a história com a felicidade, a gente pode pensar, está bem, e se ela não tem morrido, o que é que lhe ia acontecer? Se calhar ao fim de 2 meses já não se podiam ver, não é? Claro, e portanto, mas é curioso que quer um, quer outro, tornam-se mais fortes pelo facto de desaparecerem. Sim, num certo sentido é um pensamento também um bocadinho juvenil, não é? Quase pueril, em que pelo facto das coisas não terem tempo, também não contêm em si a semente de uma desilusão. Não é? É como James Dean, morre rebelde com 4 ou 5 filmes incríveis e depois o resto, não é? Se ele tivesse vivido até aos 70, 80 anos, se calhar tinha tido uma carreira menos do que genial, mas morre ali na altura certa. E o tio Joaquim é a mesma coisa, é uma ideia de um momento que fica cristalizado na psique deste narrador, mas depois, em termos narrativos, para mim é muito interessante. Porquê? Porque é um momento que eu consigo suster durante o livro inteiro. E isso para quem procura um desenlace emocional é o melhor que há, e não é fácil sempre. Temos essa coisa que perpassa uma narrativa toda e de repente no final nós podemos agarrá-la. E ao leitor isso também é uma espécie de representação do que é que simboliza a obra, não é? Há um livro do Cercas, do Javier Cercas, que se chama As Leis da Fronteira, e que é muito interessante porque ele faz uma coisa semelhante. Ele fala de um miúdo na Catalunha dos anos 70. E às tantas, este miúdo tem 15 ou 16 anos e vê uma série de televisão que se chama A Fronteira Azul, que é uma espécie de versão que passava em Espanha dos nossos heróis de Shaolin. Não sei se lembras dos heróis de Shaolin, que era uma série que passava no princípio dos anos 80. E essa série marca aquela época para ele, marca emocionalmente aquela época. E depois, quando no final do livro, Javier Cercas, de certa maneira ressuscita essa memória, nós estamos relembrados daquele miúdo que via aquela série e que tinha aqueles sentimentos e que tinha aquelas emoções. E, portanto, acaba por ser uma espécie não diria que é uma técnica narrativa, porque isso tira a magia às coisas, não é? Mas é uma técnica. Não, mas vamos lá ver, a magia, os mágicos... Também tem técnica, não é? Tem que estar oculta. É verdade, sim. Tem que estar oculta. Eu é que estou a dissecar, porque... Não, mas é verdade, Um leitor... É interessante isto que o António Pedro diz. Eu senti o mesmo de o tio ser o núcleo moral, não é? Os ingleses têm esta expressão de moral center de um romance.
Eu senti muito isso também, não é? Porque há esta coisa de ser o homem bom, não é? Que é sacrificado e que representava muito para o sobrinho, não é? E não é a primeira vez, há o luto de Elias Gros, não, o deslumbre de Cecília Fluss, o tio também representa, de certa forma, embora aí o tio seja mais um louco, seja, não é? Assim, é louco, mas acaba por representar muito para o sobrinho verdade, também. Eu aprecio também desse paralelismo engraçado. Acontece de novo. Eu adorei este tio também, não queria que ele tivesse morrido. Mas há só para terminar esta parte, há uma coisa que é o facto de os personagens morrerem cedo faz com que já não te podem desiludir. Portanto, de certa maneira, por exemplo, um tipo que tem um ato heroico, não é? Ou que é brilhante numa certa fase da vida dele, se morrer cedo, o que fica é aquele momento. É o ato heroico. E se continuar a ver, o Pasolini dizia que só se pode escrever a vida de uma pessoa depois de ele morrer, porque no último momento não se sabe. O cobarde pode ser heróico, o herói pode ser cobarde, ao passo que a pessoa que morreu novo, e isso faz-me lembrar uma coisa que tu escreves aqui na entrada, fazes 2 citações, e uma delas é do Eurípides, e que diz: os deuses enlouquecem primeiro aqueles a que querem destruir. Bom, curiosamente há uma frase que eu não tive tempo de confirmar de quem é, mas que é uma frase célebre, que diz: os deuses matam mais cedo aqueles que amam. Pois, matam mais cedo. Querem nos ter com eles, não é? Não sei. Mas é uma frase, e que é, de certa maneira, ambas, há uma interferência dos deuses no destino das pessoas, não é? Mas uma digamos, por paradoxal que seja, é generosa, e os deuses que gostam das coisas. Querem levar aqueles antes que gostam mais. Ao passo que os outros, não, aqui os deuses querem destruir, e portanto enlouquecem-nos primeiro, não é? Eu achei isso curioso. Agora, um sentimento que de uma espécie que foi a primeira questão que eu te pus, da culpa e da fatalidade. Tu tens alguma é qualquer coisa que te vem do subconsciente? Ou porque os teus personagens são arrastados, lutam. Eu há bocado dizia que contra as marés, não é? Mas não há nada a fazer. Pois, eu acho que isso é uma coisa que está lá desde o princípio, mas deverá ter mais a ver comigo próprio, como dizias no princípio, os escritores têm todas as suas obsessões, não é? E os seus temas. Eu acho que um dos meus temas muito presentes é a culpa. E a culpa muitas vezes também vem de sempre, se calhar, de situações em que a palavra culpa é confundida com ferida, não é? E talvez ferida seja a palavra mais correta. No meu caso, por exemplo, ferida é bem. Sim, a história que falávamos de eu ser portanto, um de 3 gêmeos e o meu gêmeo idêntico não ter sobrevivido. Os psicólogos dizem que isto é a culpa do sobrevivente, que os gêmeos idênticos, quando há tipo um que falece e o outro que sobrevive, aquele que sobrevive sente-se culpado, responsável, não é? Eu se calhar tenho isso se calhar tenho, devo ter de certeza, porque em tantos dos meus livros há essa coisa da duplicidade, né? Uma vez numa livraria, acho que foi na Arquivo, em Leiria, foi na Arquivo, houve um escritor que veio apresentar o meu livro, o Paulo Moreiras, e apresentou o luto de Elias Gros, e a primeira coisa que ele disse foi: tu sabes a quantidade de vezes que a palavra dois aparece neste livro? E ele contou, eram 200 e tal vezes que aparecia a palavra dois. Claro. Mas era sintomático, não é? Dois. E depois, quando escrevi o Ano Sabático, também o tema é abordado de uma forma muito explícita, não é? E aqui são 3, mas eu acho que essa questão está muito relacionada com o que está no nosso subconsciente, e todos temos uma expressão diferente do subconsciente,
sendo que quem escreve, quem filma, quem pinta, quem Claro. faz música está sempre lá. Essa coisa está sempre lá e depois depois isso tem um reflexo, não é? E às vezes é bom que a gente não se meta a analisar muito, porque senão mata, se calhar. Não é? O Tennessee Williams deixou de escrever Sim, quando foi deixou ao de escrever quando foi ao psicanalista. é verdade. Sim, Portanto, às sim, vezes é melhor a é gente verdade. deixar, não é? Eu acho que Enquanto a for escrita... produtivo, enquanto for, Sim. não é? Eu acho que a própria expressão artística é uma forma de pôr cá fora isso. Não é? De pôr cá fora não só aquilo que é a técnica e a arte, que são as coisas que se vão misturando, não é? Mas também a expressão pessoal das nossas angústias, das nossas inquietações. Por exemplo, quando o Bergman filmou a trilogia de Deus, não sei se é assim que se chama, mas pá, enfim, aqueles 3 filmes que eu gosto imenso, a Luz de Inverno, agora não me lembro, só me lembro do nome em inglês. Persona? Não, Não, é o Luz de Inverno. Through a Glass Darkly, que eu não sei o nome em sueco, e um terceiro, que são uma trilogia em que ele aborda a questão... é uma citação do São Paulo. Exatamente. Que ele aborda a questão de Deus e nesses 3 filmes eu acho que é o Bergman no seu subconsciente mais fecundo, não é? Que é a questão da crença para ele, não é? Que é a questão de Deus e onde está Deus e porque é que nós vivemos com esta ideia de que somos tão humanos e tão frágeis e tão vulneráveis perante um Criador ausente. E então Luz de Inverno é a expressão máxima que eu vi. Quer dizer, esse filme, em 2 horas, conseguiu explicar-me toda a mitologia cristã. Que eu passei horas a ler a Bíblia e não percebi. Queria fazer uma coisa muito, muito simples, que é... tu não sentes que a escrita, a construção de histórias, te liberta da loucura, da solidão? Sim, sinto muito, mas sim, isso sem dúvida nenhuma, e desde miúdo, aliás, desde miúdo, que é o meu... É um exorcismo. Eu acho que para uma pessoa como eu, que tem uma personalidade obsessiva ou compulsiva, a escrita para mim é um meio de apaziguar a ansiedade. Exato. E não tenho nenhuma ilusão acerca disso. Claro que eu tenho outros meios de apaziguar a ansiedade que não são produtivos, não é? Enfim, como todas as pessoas que sofrem de POC, podemos ter vários rituais que não são bons, não é? O ritual da escrita serve para apaziguar a ansiedade, mas também tem uma função de criação. E essa função de criação preenche um espaço muito particular que normalmente é ocupado pela angústia. E isto é que é a substituição, não é? Um tipo sente-se angustiado e vai beber, má ideia. Sente-se angustiado, vai escrever, já começa a ser uma coisa melhor, não é? Portanto, para mim foi muito óbvio desde muito cedo que se eu ficar neste caminho, eu vou ter resultados e isto serve para alguma coisa. Esta angústia, esta inquietação, esta sensação de solidão serve para alguma coisa. E depois o grande... Eu acho que nisso sempre admirei muito a maneira como António Pedro se posiciona nisto, porque para mim é tão importante perceber que do outro lado estou a ser útil a alguém. Útil, ou que a pessoa está a gostar daquilo que eu faço. Não é? Claro. Num país onde nós tendemos a olhar muito mais para a expressão artística como uma coisa solipsista, um bocado umbiguista, às vezes, muito fechada. Não é? O cinema, então, nisso é dramático. Não é? Eu sempre gostei muito disso, perceber que do outro lado está alguém. Do outro lado é o papel da ficção. Sim, eu acho que isso é muito catarse importante. para o próprio e para os outros, não é? Porque quando tu dizes apaziguar a ansiedade, que é uma frase que eu acho extraordinária e muito justa, ao mesmo tempo estás a dizer que a ansiedade, ou seja, que tu és uma pessoa com uma ansiedade e que a ansiedade que é o teu impulso para escrever. Também pode ser, é? sim. É a ansiedade leva a escrever. Uma pequena observação. Tu, a certa altura, falas aqui numa coisa que é uma frase francesa que tu citas, mort d'amour. E eu gostava de perguntar se tu tens conhecimento de uma expressão. Eu não conheço, enfim, mort d'amour, podes usar, mas
Eu sou mais francófono do que anglófono. Na minha idade a gente lia francês e, portanto, conheço bastante bem o francês. Há uma expressão que essa é fabulosa, que é, digamos, uma das formas de exprimir em francês o orgasmo é La petite mort, né? Hã? Petite mort. A petite mort. Ah, sim, sim. A petite mort, Pois. que é até mais. Eu fiquei um bocadinho, disse: epá, eu tenho uma expressão melhor, que é a Pois, petite mort. se calhar eu não me lembrei dessa, porque só me lembrei agora. Agora de repente lembro. É. Pois é, os franceses têm Porque esta e é expressão. muito mais. Era É. muito mais que eu duvida, epá, mort d'amour. Tá bem. Pois, Mas fazia la mais petite sentido, mort, de la facto. petite mort é uma coisa É. extraordinária, porque Sim. o livro podia-se chamar La Petite Mort. Não, a sério, em francês pode-se chamar La Petite Mort. Pois, por acaso essa expressão é bem mais indicada. Eu não sei porque que usei essa outra expressão, mort d'amour, mas porque é morrer de amor, não é? Claro. Pronto, a petite mort, de facto, porque tem muito de biológico também, não é? Aquela sensação de descarga e um certo vazio, não é? Que se segue ao alívio e pois, de facto, fazia mais sentido. Faria mais sentido. Eu vou fazer então esta pergunta porque vem na linha do que temos estado a falar. De um leitor ou de uma leitora, eu portanto não consigo identificar, e que diz assim: no episódio do João nos Herdeiros de Saramago, o João diz que depois do prémio teve um bloqueio grande. E a certa parte refere o papel de Deus como quem tudo dá e tudo tira. A voz narrativa na sua cabeça, é esta a pergunta, assume igualmente esse peso? Ou seja, por vezes um bloqueio pode ser uma crise de fé do homem face ao escritor que tem dentro de si? Eu tinha-me esquecido dessa fase. Foi um ano complicado porque eu tinha acabado de. Por causa do prémio, a minha vida mudou muito e eu não tinha muita aptidão para a vida que passei a ter naquela altura, que era de viagens e viagens e viagens e conferências e viagens e não sei o quê, porque o Prémio Saramago em Portugal tinha um peso muito, quer dizer, tem menos agora porque já foram entregues muitas, já somos 12 ou 13, mas no princípio aquilo mudava mesmo a vida das pessoas. E eu tenho uma vida muito normal e de repente passei a ter uma vida muito pouco normal. E como não estava habituado a isso, ao fim de um ano ou um ano e meio disso, estava muito cansado e o tal escritor dentro de mim estava aqui escondido e não queria sair. E também havia expectativas, não é? Depois do prémio, uma pessoa tem que escrever alguma coisa que seja no mínimo genial e não vai sair. E, portanto, quanto mais uma pessoa quer fazer, menos faz. Mas a pergunta era A pergunta sobre se a a questão voz narrativa, ou seja, referes o papel de Deus como quem tudo dá e tudo tira. Já falámos de certa forma disto, não é? Sim, nessa fase não há como forçar muitas coisas, não é? Quando eu já tive a experiência de forçar a situação e o que acontece é que os livros revoltam-se. E, portanto, tenho uma série de manuscritos meio acabados, outros acabados, outros por acabar, outros ali, blá, blá, e são experiências que acontecem quando eu tento forçar o processo e não funciona. Aquilo ou tem alguma coisa que está de facto viva e que necessita de. Eu não sei como é que se faz, não é? Pois, necessita de uma certa pulsão, ou então quando eu estou numa fase em que não dá, não dá. E isso aconteceu nessa altura, porque de repente a minha vida mudou muito e eu não tinha capacidade para abarcar o que estava a acontecer. E, portanto, tive dificuldade em reconstruir-me como pessoa, indivíduo, não é? Deixei de ser um tipo que tinha um trabalho das 9 às 5, passei a ser um trabalhador independente, não é? Deixei de ser enfim, aquilo que era e passei a ser um escritor a caminho de querer fazer a vida da escrita, e isto tudo com todos os compromissos que isso implica, que este ano por acaso não aconteceram, mas tu sabes como é que é a nossa vida quando estamos em anos normais. Tipo ali, sim, há ali 8 meses por ano 9 em que estás constantemente em viagem, né? E às vezes estás cá fora, às vezes estás dentro. Eu faço mais viagens dentro de Portugal, mas há outros escritores aqui da casa, por exemplo, o Afonso Cruz está sempre fora, né?
E eu também faço viagens fora, mas também faço muitas cá, e isso destabiliza-te muito a vida. E portanto, nessa altura foi estar a fazer isto, mais o recato que nós falávamos agora, que o António Pedro escrevia, é quase inconciliável. E portanto, fazer uma escolha, eu demorei alguns anos até perceber, ok, eu consigo fazer esta vida durante uns meses, mas depois eu preciso de 5 ou 6 meses por ano para escrever. Nos últimos anos não tenho tido muito disso, porque tenho colado os projetos com alguma eficácia. Mas neste momento, por exemplo, eu já não escrevo nada, já não escrevo uma linha de ficção desde abril, maio. Mas foi Que não escrevo uma linha de a ficção. pandemia, foi o Covid? Não, foi o facto de ter chegado ao fim de algumas coisas que vão sair agora nos próximos 2 anos e, portanto, dei-me aqui um tempo para Mas parar já um tens bocadinho. mais coisas fixas. Tenho, porque tive uns anos em que não parei, mas agora não escrevo há 6 meses, Então, talvez. ganhaste tempo. Então agora, Quer dizer, não escrevo nada novo, não é? E como é que preenches isso? Gostas de viajar? Vou enlouquecendo. Fazer umas coisas Não, mas mais, isso é verdade, olha, mais fúteis, mas nos últimos meses no último mês e meio, 2, tenho estado entretido com outras coisas, mas estou a começar a reparar que a minha obsessividade, compulsividade, está a começar a resvalar e, portanto, quando isto acontece é quando eu preciso de voltar para a escrita e de me concentrar, porque estou a começar a prestar demasiada atenção a coisas que não têm importância nenhuma. Isso é um mau sinal. Escreve. Sim, portanto, mas neste momento o próximo livro é uma coisa de ensaios, que eu não sei bem o que é ainda e estou a tentar descobrir. o próximo que vais escrever. O próximo que vou escrever. Vai sair, não é? Se não sabe quando é que sai. Mas eu quero escrever ensaios sobre um tema muito particular e não sei ainda como é que estou a abordar, portanto tenho assim umas páginas cheias de rascunhos. Vou terminar com uma pergunta, porque eu acho que também é interessante e enlaça bem com o que estávamos a falar. Há autores que dizem, é de um leitor, há autores que dizem que enquanto escrevem não leem. E a pergunta para ti é se lês quando estás a escrever ou não, ou se te perturba, não é? E se lês o quê? Olha, eu percebi há uns anos que tinha um pequeno vício em ler ficção. Ou seja, eu li ficção muito rapidamente e às vezes dava conta que não estava sequer a assimilar, que estava a ler porque era viciante. E sobretudo quando lia coisas tipo policiais, que eu adoro, e lia aquilo muito rapidamente e passava de um livro para o outro e percebia que não estava a assimilar. E, portanto, tive que fazer um recuo e perceber, ok, isto não parece uma forma muito, muito saudável. E quando estou a escrever, leio sobretudo ensaios. E depois, quando não estou a escrever, leio sobretudo ficção. Mas tento fazê-lo de uma forma mais regrada agora. Ou seja, não entro nos livros, tipo... Às vezes eu acho que há uma história budista sobre o cavalo em desfilada, que vai um homem, não é, a cavalo, e passa por um tipo que está na estrada, e o homem pergunta, então, pá, vais para onde tão rápido? E o tipo responde, não sei, pergunta ao cavalo. E às vezes sinto que a minha entrada nos livros é assim, eu vou e às tantas já estou ali e não consigo assimilar. Tenho muita vontade de chegar ao fim, não é? E portanto o exercício nos últimos anos tem sido ler mais ensaio, porque o ensaio puxa-me para a terra, tipo, ok, eu preciso de perceber o que é que estou a ler e não estou só naquela coisa mais automática da leitura. Mas quando estou a escrever ficção, normalmente leio ensaios. Alguns escritores que tu deves gostar e gostava de perguntar, por exemplo, um deles é o Kafka. Adoro, sim, adoro. Mas para mim o Kafka é uma coisa muito de juventude mesmo. Eu cresci a ler os livros dele sem perceber nada do que estava a ler, ou a perceber muito pouco, e fascinado com aquilo. Eu lembro-me, tenho um livro do Kafka, ainda daquelas edições Europa-América, onde eles publicavam, que se chama Os Aeroplanos de Brecht e Outras Histórias. E tinha várias histórias do Kafka que eu li e reli, histórias estranhíssimas. E havia uma história que eu achava fascinante, sobretudo porque eu não percebia, que era de um homem que chegava à porta de um edifício da lei e o porteiro dizia que ele não podia entrar. Então eles tinham ali um diálogo durante 5 ou 6 páginas e eu passei
meses à volta daquela história, está a perceber? E o Processo, para mim, também foi um livro absolutamente fascinante. E a E o Metamorfose. Castelo, sim, a Metamorfose, foi um livro, é um livro quase chocante. O único que não terminei foi o América. Eu também não. O único livro do Kafka que eu eu não também terminei, não, porque ele eu também. próprio não terminou. Sim, o livro Bom, inacabado, ainda por cima. bem, aliás, felizmente que o Max Brod decidiu Sim, editar os sim. livros dele, porque ele queria... Conheces E os os diários diários? dele? Os diários Olha, ia dele. falar disso agora, são incríveis. Sim, Ah, uma coisa incrível. sim, eu comprei uma edição da Penguin, quando tinha para aí 16 ou 17 anos. Comprei na Burroughs. Lembras-te quando a Burroughs tinha Sim, livros sim. estrangeiros? Sim. Tinham lá essa edição dos diários do Kafka, que são tão interessantes que até têm os desenhos dele. É? E os desenhos dele são estranhíssimos, Sim, são sim. sempre umas formas humanas, mas meio grotescas, e tu percebes de onde é que vem a metamorfose, não é? Porque Mas ele desenha os homens como se eu fossem lembro-me do bichos. Kafka, porque eu acho que há qualquer coisa no universo dele. E há uma coisa que eu lembro-me do Kafka também pelo seguinte. As tuas histórias, esta, por exemplo, é uma história com um lado inverosímil. Uhum. Não é? E o Aristóteles dizia que todas as ficções têm que ser verosímil, tudo o que acontece numa ficção tem que ser verosímil e necessário, Uhum. que é uma coisa absolutamente extraordinária. E ele depois explica, verosímil não quer dizer necessariamente verdadeiro, porque há coisas que são verdadeiras e não são verosímeis, e verosímeis não são verdadeiras. E, por exemplo, uma das coisas que o Hitchcock faz é fazer passar as inverosimilhanças, não é? Mas eu lembro-me do Kafka porque as histórias mais inverosímeis que tu contas, e esta é uma história bastante inverosímil, não é? E tu fala passar porque a anuncias como um dado estabelecido logo desde o princípio. Ou seja, por exemplo, a metamorfose, não é? Só é possível porque ele começa por dizer, eu acordei era uma carocha, era Sim. se fosse a meio, era completamente inverosímil. Sim, Agora, sim. ele, a partir do momento em que anuncia, eu acordei, Uhum. tu embarcas na história, não é? Eu, E tu eu acho tens... que o segredo é o escritor acreditar que aquilo está a acontecer. E isso não é. Não, mas não é Isso, só acreditar, é fazer-nos acreditar. porque sim, mas começa por nós próprios acreditarmos, não é? Que isto está a acontecer e que eu acho que a grande identificação é emocional, não é? Portanto, quer dizer, qualquer pessoa se consegue identificar com o sentimento de medo, de pânico e angústia do que será um tipo acordar E de impotência. e de de repente é uma barata, impotência, não é? sim. E ao mesmo tempo também se consegue identificar com o que acontece neste livro. Pois, mas o que é importante é ser anunciado no princípio. O que é importante é que o escritor acredite e que o anuncie o mais depressa possível para não depois não chegar a meio e seria uma coisa despertadíssima, não é? De repente. Pois é o que eu estou a dizer. Imagina que o Kafka contava a história do como é que chama? Samson, não é? Do Sr. Gregor Samsa. Contava a história dele e de repente havia um dia que acordava e era escrito, não, se é anunciado no princípio, era no princípio. É outro mundo, aquele em que estamos a entrar, não é? Torna-se credível, não é?